Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando mais uma semana, não é? E hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, vamos iniciar mais uma aula de história. Então, vamos lá, meus amores, pegar o livro de história e abrir na página 89 para a gente comentar, né, as atividades, os dois questionários dessa página, onde nós temos duas questõezinhas para a gente conversar um pouco sobre elas. Na aula passada, nós falamos sobre os trabalhadores da escola, não foi? Bom, então, agora nós temos aí duas alternativas para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Na primeira, tem assim: reúna-se com dois colegas. Bom, como isso não é algo possível, eu pedi para que cada um fizesse o seu, né? Sozinho. Juntos, observe a ilustração da página anterior e respondam: quais dos trabalhadores retratados na imagem podem ser encontrados na escola de vocês? Bom, então temos uma imagem na página 88, que era para vocês dar uma olhada e ver e descobrir, não é? Bom, então aqui nós podemos ver, né, que não conseguiu, podemos encontrar, né, o professor, né, que está lá através do vidro da escola, a gente percebe, né, o professor, o diretor, o bibliotecário, né, funcionário da limpeza, tá certo? Bom, então, e outros, né, que vocês podem estar mencionando também, tá certo? Então, esses são os quais nós estamos podendo ver nesse primeiro momento. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, pede para que vocês façam uma entrevista, né? Agora vocês vão entrevistar duas pessoas que trabalham na escola para descobrir o que elas fazem. Bom, e aí eu pedi para que vocês pudessem substituir, né? Entrevistar alguém mesmo da sua família, da sua casa, da sua convivência, né? E aí tem algumas perguntas que vocês poderiam estar utilizando para fazer essa entrevista, onde nós temos a 1, né, que utilize o seguinte roteiro de perguntas e registre as respostas no caderno. E o 2, depois de terminar as entrevistas, o grupo deve apresentá-las. Bom, então depois de ter feito tudo isso, ter feito essa entrevista, né? Quero parabenizar os alunos que se empenharam e fizeram. Parabéns, meus amores, e continue sempre assim dedicado. Vamos lá agora para a página 90, onde nós vamos falar sobre cuidar da saúde da comunidade. Olha aí, né? Então, todos nós devemos nos empenhar em cuidar da saúde, né? Bom, então, de acordo com o texto, ele diz o seguinte, né? Que esse setor é um dos setores mais importante, né, dos setores que é tão importante quanto a educação, né? Então, tem assim, garantir a saúde dos moradores também é uma das responsabilidades do município. Pois é. Então, os médicos, os enfermeiros, são alguns dos trabalhadores que cuidam da saúde das pessoas. Geralmente, os locais de trabalho deles são hospitais, pronto-socorro e centros de saúde públicos. No atendimento, os médicos auxiliam a prevenir as doenças. Eles orientam a população a manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, dormir bem e tomar as vacinas importantes para a prevenção de doenças como o tétano, gripe e hepatite.
Quando ficam doentes, as pessoas costumam procurar um hospital. Em alguns municípios brasileiros, entretanto, os médicos atendem as famílias nas moradias, seja nas áreas urbanas, seja nas rurais. Bom, aí no quadrinho está dizendo o que é vacina. Vacina é o medicamento que protege o organismo contra determinadas doenças, tá? Então, observe aí as imagens, olha aí, né? Nós temos aí a médica atende pacientes em unidade básica de saúde em Acari, Rio Grande do Norte, 2014. E temos também, né, atendimento da equipe de assistência hospitalar à comunidade de Maguari, Belterra, no Pará, 2014. Bom, então, a gente observando, né, a diferença entre uma cidade e outra, né? A gente pode observar através das imagens, né, das pessoas, como elas são atendidas. E página 91, temos assim: e sua saúde, como está? Vamos fazer sua ficha de saúde? Bom, aí temos duas questõezinhas na página 91, né? Que para vocês poderem responder essa ficha. Então, na ficha tem assim, na primeira questão: responda ao questionário abaixo. Caso não saiba responder a alguma pergunta, peça ajuda a um adulto que more com você. Aí tem a ficha e responda, tá? E a segunda, né, troque essas informações com os colegas, como vocês estão, né, cuidando da saúde. Bom, são questões pessoais, tá? E vamos agora lá para a página 92. Vamos falar um pouco sobre este documento, que é a revolta da vacina. Bom, então, nós estamos no momento, vivendo também, meus amores, um momento em que as pessoas, alguns querem ser vacinados e outros não querem, né? E existem algumas informações que são contraditórias, né? Algumas pessoas que são maldosas e às vezes elas inventam histórias que prejudicam esse fato da vacina, né? Ou seja, há muitos anos já as pessoas já fazem isso. Bom, então, aí ele diz o seguinte nesse texto, que as vacinas começaram a ser usadas há pouco mais de 200 anos e atualmente fazem parte das políticas públicas de saúde. No Brasil, há quase 150 anos, as populações urbanas sofriam com várias epidemias que causaram a morte de muitas pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, parte da população sofria com doenças como febre amarela, cólera e varíola, que se espalhavam rapidamente. Bom, e temos aí a palavra políticas públicas, né, que está em vermelho. O que é políticas públicas? É o conjunto de programas que os governos desenvolvem para o bem-estar dos cidadãos, certo? E em 1904, o governo decidiu que os casarões onde muitas famílias pobres moravam no Rio de Janeiro fossem derrubados e os moradores fossem transferidos para lugares mais afastados do centro da cidade, além de determinar a vacina obrigatória contra a varíola, sem dar nenhuma explicação à população. Insatisfeitos com o fato de serem expulsos da sua própria casa e com a obrigatoriedade de ser vacinados, os moradores foram contra essa decisão. Esse episódio ficou conhecido como Revolta da Vacina, certo? Bom, então teve aí, né, uma falta de conversa, né, para que essas pessoas pudessem se entender. E temos aí uma imagem, né, que é a imagem ao lado e o texto da página seguinte,
mostra como o caso foi noticiado na época. Então, nós vamos ver, observe aí, né, as pessoas lutando, as casas sendo derrubadas, sendo destruídas e as pessoas lutando para não saírem, né, de suas casas, de suas moradias, certo? Bom, aqui, na verdade, é uma charge, tá bom? É apenas um desenho ilustrativo, não é uma foto daquela época, real da época mesmo, não. É só uma charge, tá? Bom, então, e na página 93, temos assim: a vacina obrigatória, que é um texto que foi retirado de um jornal, tá certo? Olha aí o jornal, o quadrinho de onde foi retirado. Então, acompanhe. Diz assim: a reação contra a lei da vacinação obrigatória, que há dias vem se manifestando por parte da população e que ontem tomou proporções bastante sérias, deve ter sido uma surpresa para o governo. Desde que, contra os avisos unânimes de todos os órgãos de opinião, o governo instituiu em fazer votar essa lei e as suas consequências eram palpáveis e deviam ser mesmo o que estamos presenciando. Se os prejuízos, a alteração da ordem pública, as vidas ceifadas, os ódios que se acirram, valem menos do que os estragos da epidemia, dirão os entusiastas da lei, que energeticamente combateremos. Bom, então, com esse texto, né, esse pequeno pedaço sobre a revolta da vacina mostra, né, o quanto as pessoas daquela época também lutavam e brigavam, né, não dizia amém para tudo que o governo queria fazer, né. Bom, e eu quero que vocês respondam como atividade de casa a página 93 também. Então, fica como atividade, né, a página 91 e a página 93 para que vocês possam estar refletindo e respondendo em casa, tá certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos e que Deus abençoe cada um. E até a nossa próxima aulinha. Então, tchau, tchau. Bons estudos.